Companheiros, eu fico admirado de perceber assim, que o quanto os pensamentos são divergentes. A diferença de raciocínio, a diferença de entendimento que nós temos entre nós, mesmo tendo em mãos as mesmas informações. Todos nós temos, né, uma gama de informações. E diante dessas informações, nós tiramos as nossas conclusões. Agora, mesmo diante da facilidade, né, da facilidade de acesso às informações, nós temos uma divergência de pensamento. Pensamentos muito diferentes um do outro. Por exemplo, eu vejo assim, é claro, eu vejo o presidente, né, se manifestando e fazendo ali a sua pronúncia. Eu vejo a pronúncia, eu ouço a pronúncia do presidente. E por mais insignificante, por mais louco que eu seja, eu consigo discernir, né, os pensamentos, as intenções do pensamento, através da simbologia das palavras. Né? Eu consigo discernir. Eu estou pelo menos na média dentre aqueles que têm as suas conclusões, né? O discernimento, né, daquilo que nós ouvimos. Né? Mas eu encontro pessoas, né, grupos de pessoas que vêm a público e procuram justificar e mudam o sentido daquilo que foi dito pelo presidente. Geralmente, eles buscam, né, justificar o presidente atacando outros elementos. Eles atacam outros elementos, né, no intuito de amenizar, não, de justificar mesmo, de inocentar, né, o presidente. O presidente fala claramente as suas intenções, mas tem pessoas que não têm discernimento, não conseguem raciocinar diante daquilo que está sendo, né, anunciado. Eu fico impressionado com esta situação. Mas é claro que eu reconheço que nós somos diferentes, nós todos somos todos, né, diferenciados um do outro. Ninguém pensa igual. Podemos pensar razoavelmente, né, podemos ter um equilíbrio de razoabilidade, né, mas com certeza todos nós divergimos das coisas. Bom, companheiros, vamos ouvir aqui o que o presidente está falando aqui e ver o que é que nós podemos, né, discernir das suas palavras. Né? Eu pedi um estudo para o nosso Ministério da Saúde. Hoje vamos reunir com o ministro Queiroga e para nós darmos uma solução para esse caso. A ideia é o seguinte. Veja bem, o presidente ele está tomando uma iniciativa que deveria ser, né, do elemento que está ali representando ali a saúde pública. Seria o ministro da Saúde que deveria ter, né, se movimentar em relação a isso que ele está se manifestando. O presidente ele tem muitas outras, né, obrigações que não é esta exclusiva da saúde pública. Pela quantidade de vacinados, pelo número de pessoas que já contraiu. Quantidade de vacinados. Pelo que eu sei, ultimamente
Parece que sim, parece que 50% tem a primeira dose. 20%, né, por aí mais ou menos, está vacinado com a segunda dose. 20%. É um número irrisório diante de uma nação, né? É um número irrisório. 20% que está totalmente vacinado. O vírus, quem encontra o vírus, obviamente, né, está imunizado também, como é o meu caso. Ele diz que quem contraiu o vírus já está imunizado. Bom, ele vai contra especialistas, né, que representam a saúde mundial, né, a saúde global, né. São cientistas, médicos, doutores, né, que estudam e fazem testes, né, e eles estão dizendo que, pela pessoa pegar, ser contaminado uma vez, não significa que ele está imunizado do corona. O Bolsonaro, ele está falando o contrário daqueles que são as pessoas especializadas aconselham. Nós tornamos facultativo, né, orientarmos que o uso da máscara não precisa ser mais obrigatório. Essa é a nossa ideia, que talvez, né, tenha uma data a partir de... Ele fala nossa ideia, como se fosse ele e os outros, né? Não é a ideia dele. Quando ele fala nossa, ele quer apenas aumentar o seu poderio, né? Mas isso é a ideia dele. Hoje, para essa recomendação do Ministério da Saúde. Se bem que vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal simplesmente deu poderes a governadores e prefeitos para ignorar o governo federal. Não, o Supremo ele não deu o poder aos governadores e prefeitos para ignorar o governo federal, não. É porque diante da conduta, da atitude do presidente, que estava ali aconselhando, sugerindo uma contaminação, né, de rebanho, né, imunidade de rebanho, então o Supremo, muito lógico, com muito bom senso, vendo a falta de atividade do presidente, então deu aos estados e municípios, né, o direito de lutar contra a pandemia. Não tirou o direito do presidente. O presidente deveria, sim, apoiar. Ele deveria decretar ali testagem. Ele deveria apoiar as pessoas para que não passassem necessidades, que afinal de contas nós pagamos tributo de tudo que consumimos. São trilhões que nós pagamos de tributo, e nós temos o direito, nós temos uma reserva para que sejamos não sustentados, mas para que nós sejamos assistidos pela beneficência social. Tem muitas coisas que o executivo poderia colaborar com os governadores e os prefeitos. E ele não fez. Então não basta a gente apenas orientar para ser facultativo, o governador pode simplesmente achar que para ele, né, é bom ele continuar usando máscara, para alguns prefeitos também. Não é exatamente o governador, é a ciência, é o sistema de saúde mundial, né? Os médicos estão aconselhando de que a máscara ela ajuda a não contaminar as pessoas. Então, não é os governadores nem os prefeitos. São cientistas, são os responsáveis, são pessoas dotadas de conhecimento, né, que aconselham o uso da máscara e do álcool gel e distanciamento. E eles continuaram nessa política, né? O que eu vejo? Desde o começo eu falei, talvez tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo. Eu disse lá atrás, nós temos que conviver com o vírus. Infelizmente, ele veio para ficar. Não, o Bolsonaro lá atrás ele disse que nós deveríamos sim realizar ali uma contaminação de rebanho, né?
e imunização de rebanho. Ele disse que não morreria mais que 8.000 pessoas e que as mídias, as emissoras, estavam manipulando as notícias e apavorando o povo. Ele foi totalmente contra tudo. Como muitas outras gripes que nós temos por aí também. E sempre diz, devemos tratar com a mesma seriedade, né, e de forma simultânea a questão do vírus, que mata, e a questão do desemprego também. Né? E você pode ver, nós aqui, o governo federal, apesar de estados e municípios poderem ignorar decisões nossas, conforme decisão do próprio... Ele mente que os estados e municípios não tinham ali o direito de ignorar o presidente, de modo algum. Estados e municípios tinham o direito, sim, de lutar, de se movimentar em relação ao enfrentamento do vírus. É o presidente que não quis colaborar. Supremo Tribunal Federal, nós aqui apontamos para o tratamento precoce da doença. A gente não podia ficar com aquele protocolo do então ministro meu Mandetta, fique em casa, quando sentir falta de ar, procure um médico. Bom, nessa época que o Mandetta falou, fique em casa, quando, né, sentir falta de ar, procure um médico, era a época em que os hospitais, né, as clínicas estavam cheias, lotadas, e que não tinham ali os aparelhos, né, o respirador, não tinha, as pessoas estavam morrendo, não tinham vacina, estavam superlotando as clínicas. Então, para que não houvesse contaminação maior ainda, de pessoas engripadas, com pessoas com medo, que fosse lá para buscar, né, socorro, mesmo em dúvida, mesmo suspeitando que estava doente, chegava lá, ia se contaminar, porque lá estava cheio de pessoas contaminadas. E nós não tínhamos aparelhos respiradores ali suficientes, não tínhamos respiradores. Fazer o quê nos hospitais e nas clínicas? Ir lá para morrer? E para se contaminar? Porque muitas pessoas, com medo de estar contaminado, com uma gripe, um mal-estar, ia lá no antro do Covid e buscar ajuda. Então foi muito certo Mandetta falar nessa ocasião, para que as pessoas ficassem em casa e buscassem ajuda quando realmente constatasse que estava infectado com o vírus, para que outras pessoas, só por medo, não se fizessem contaminar nos antros de clínica pública. Pode, a política é completamente errada. Porque o médico, né, sabe que quanto de forma mais cedo você começar a tratar uma doença, a maior chance de cura ela existe. Você pode ver uma mulher, se começar aí sentir que tem... Quanto mais cedo começar a tratar a doença, mais chance de cura tem, certo, companheiros? Isso serve para quem fazem uso de clínicas da saúde privada. Porque nós vamos aí na saúde pública, eles demoram para fazer exame, eles não têm aparelho para fazer exame, não tem laboratório para fazer exame. Se for constatado, for diagnosticado que nós temos uma doença, um câncer, alguma coisa nesse tipo, nós ficamos 3, 4, 5 meses esperando para poder fazer uma tomografia para iniciar um tratamento. Quando nós retornamos ali, depois de meses, quando já está avançando a doença, eles levam mais tempo ainda, 5, 6 meses, 7 meses, 1 ano, para poder tratar do pobre, do cidadão. Só tem atendimento mesmo precoce, são aqueles que usufruem da saúde privada, saúde pública, não. Algum caroço no seio, se ela esperar esse caroço crescer, ficar o tamanho de um ovo de codorna, ela pode, ao procurar o médico, ser tarde demais. É a mesma coisa no homem. Se ele começa a ter problema para urinar, esperar quase que ficar impossibilidade de urinar, e daí procurar o médico, ele pode estar com câncer bastante avançado na próstata, e daí não tem. Olha, desde que eu fiz 50 anos, eu já procurei umas 3 ou 4 vezes
no posto, né, no UBS, para fazer um exame de próstata, né? E eu fui lá e pedi para fazer um exame de próstata. Até hoje não consegui. Até hoje foi negado para mim. Até mesmo tem um mês aí, que é Setembro Azul, não sei, uma coisa assim, que é o mês de combate à próstata. Nesse mês de combate à próstata, eu fui lá no UBS e pedi. Foi o ano passado. E pedi, no passado não, ano retrasado. E pedi para fazer um exame de próstata, porque eu já tenho a idade para isso. No mês azul, uma coisa assim, não sei se é Setembro Azul, Março Azul, não sei, mês azul, não sei o quê. E a moça falou lá na UBS que não tinha como fazer, não tinha médico, não tinha urologista para realizar o exame. E eu até falei, puxa, no mês azul, no mês que propagam aí para fazer o exame, e eu venho aqui, vocês não têm. Ela falou, não tem. Se a gente vai no médico reclamar de uma dor, de um mal-estar, de uma indisposição, o médico receita qualquer remédio, ele nem olha para a cara da gente e receita qualquer remédio. Como já aconteceu comigo, eu fui lá no UBS, passei pelo doutor, né, fiz ali a minha reclamação, né, ele não olhou para minha cara, ele pegou um papel lá, assinou, me deu remédio, a receita. Eu peguei aquele remédio e falei, tá certo, doutor, mas o que eu tenho? Ele falou, não sei. Ele não sabia o que eu tinha, estava ali me receitando remédio. E isso não é só comigo, isso é geral, companheiro, isso é geral. Tem mais jeito. Lamentavelmente, não tem mais cura para ele. E a questão do vírus é a mesma coisa. Alguns falam, não tem comprovação científica para isso ou para aquilo. Respondo, meus amigos, a vacina também é experimental. Está usando de forma emergencial. Não tem uma comprovação científica 100% dizendo ou 90%. Tinha atividades prioritárias, além de um tratamento precoce que é feito por leigos e contrário, né, à saúde global. Poderia ser feito ali uma testagem geral, né, uma testagem nas fronteiras, aeroportos, nos portos, né. Poderia ser feito ali um distanciamento público mais controlado. Poderíamos ter feito muitas coisas que o nosso presidente não fez. 9%, que quase nada é 100% nessa vida aqui, apontando que ela dá resultado. Ainda hoje em dia, no Brasil, é quase incrível você falar isso aí. Existe estudo lá fora sobre efeitos colaterais. Eu não quero falar aqui porque... Bom, e também existem estudos e comprovados que existem efeitos colaterais desse tratamento precoce que o presidente estava ali sugerindo ao povo. Ele ataca a vacina para justificar o tratamento precoce. Esse é o estilo do governo Bolsonaro. Ataca os outros para poder se livrar, né? Ele suja o outro para que a sua sujeira não seja notada. Ele está atacando ali, dizendo que há reverteg, né, resultados, né, contrários ali na vacina, mas o remédio que ele incentivou o uso também foi comprovado pelos médicos que existem efeitos colaterais. Eu quero trazer uma discussão novamente para dentro do Brasil, mas... Ele não quer trazer discussão novamente para dentro do Brasil, mas está aí trazendo uma discussão para dentro do Brasil. Lá fora, alguns países estudam a questão do efeito colateral. Tem muito... Estudam questão de efeito colateral. Doutor Bolsonaro. Eu não sei como que as pessoas continuam acreditando nesse homem. Poxa, ele fala claramente coisas que é totalmente contrário àquilo que os seus defensores, né, anunciam. Pessoas vêm a público falando coisas que o Bolsonaro falou, justificando como se fosse mentira o que ele está dizendo. É uma coisa impressionante, companheiros, impressionante.